Olá, olá, olá. Parte 2 do relato Um Espírito Resiliente. Eu já gravei na sequência, porque como esse relato foi passado para mim através de uma conversa, né, oralmente, para que eu não perca a linha de raciocínio, tá? Então, vamos dar sequência. Ali no hospital, já no finalzinho de todo esse ciclo de dor e sofrimento, eu observei a minha filha cada vez mais resiliente. E muitas das vezes o sorriso dela, sempre estampado no rosto para todos que iam até lá visitá-la, conversar com ela, me trazia flashes de todo aquele período, e foi um longo período de idas e vindas para o hospital, um longo período de medo e incerteza. E, como eu disse anteriormente, em vários momentos eu questionei a Deus, questionei a minha fé, porque a dor era tão grande, era tanta, que era muito difícil para mim simplesmente racionalizar tudo aquilo, por mais exemplo que ela me desse. Como eu disse a vocês, eu nunca escutei a minha menina reclamar de nada. Ela nunca disse para mim, por que eu? Ela nunca disse para mim, tô com medo. Eu nunca escutei dela um grito de raiva. Às vezes eu até falava, mas faz alguma coisa, grita, xinga, esperneia. E ela sorria, me abraçava e dizia, mas mãe, Deus sabe de todas as coisas. E eu criei minhas filhas no catolicismo. Mas aquela fé, aquela postura, aquela certeza de que tudo estava certo como estava, ninguém deu para ela. Não foi nenhuma direção religiosa. Era dela. Ela nasceu daquele jeito. As minhas outras filhas sofreram horrores também. A gêmea dela se revoltou, porque lembre-se, são três meninas. A minha mais velha, segurando a onda ali do meu lado, porque a diferença entre elas não é grande. Elas têm pouca distância, né, entre as idades. Mas a minha gêmea, por muitos momentos, se revoltou, né, a minha outra gêmea. Em outros momentos, ela fingia que não estava acontecendo nada. E chegou o fatídico dia. Eu, nesse período, né, final, eu estava diariamente no hospital com ela. Ela pedia às vezes para conversar com o médico. Eu nunca permiti que ela tivesse uma conversa sozinha com ele, com medo dele dizer para ela o que eu já havia escutado. Porque, claro, como qualquer mãe, eu interpelei ele por diversas vezes. Tem que ter algo que se possa fazer. E escutei a pior frase do mundo. Não há nada que possa ser feito, mãe. Agora é só garantir o conforto dela, porque tudo já se espalhou, não tem mais o que a gente possa fazer. Diferente da primeira vez, que foi retirada a mama super rápido, muito rapidamente, quando retornou, já retornou em estado metastático. Então, acredito que todas as pessoas saibam, né, o que é essa doença em metástase. Ela já estava ocupando muitos espaços, muitas partes do corpo da minha filha. E sendo assim, não havia o que se fazer. Era só esperar. E foi a espera mais torturante da minha vida. Naquela última semana, parece interessante, né? Parece uma coisa. Até os amigos de escola, porque ela sempre foi muito querida, por aquele jeitinho tranquilo, calmo, doce. Sempre teve muitos amigos. E eu sempre gostei muito de ter os amigos das minhas filhas junto comigo. Então, sabe aquela mãe de amigo que todo mundo gosta? Não sei querer me gabar, mas porque eu adorava estar com os amigos delas. Então, e de certa forma, eu tratava todos bem, agradava a todos e acabava trazendo automaticamente todos eles para dentro da minha casa, para conviver com elas ali, as amigos. E muitos deles começaram a aparecer, porque a essa altura, a minha filha já estava com 32 anos. Ia fazer, né? 32 anos. E nessa semana, nessa última semana, eu não sei se a minha mais velha falou alguma coisa para eles, mas começaram a aparecer aos montes. E isso, de certa forma, acalmou meu coração, mas eles saíam do quarto
e desmoronavam no corredor. Porque ela já estava bem fraquinha, bem debilitada. Ela realmente, ela estava indo embora. E no dia fatídico, eu vim para casa. Eu tinha passado a noite, eu vim para casa um pouco. Precisava tomar um banho, para comer, trocar de roupa, para me organizar para retornar. E toco o telefone. Pouco tempo depois que eu cheguei. E eu senti o meu ar sumir de dentro dos meus pulmões. É como se o meu corpo tivesse desligado. A pior sensação. Por mais que eu soubesse, ainda algo em mim existia, uma mínima esperança, porque para Deus tudo pode, tudo é possível. E foi a pior notícia que eu podia receber. A minha menina tinha ido embora. E eu tive que voltar para aquele hospital para pegar o que ficou, porque a minha menina não estava mais ali. Eu arrumei ela com um vestido clarinho, muito bonito, florido, bem do jeitinho que ela gostava. As minhas outras filhas perguntaram se eu ia enterrar ela de peruca, porque ela estava usando, né? Ela era muito vaidosa, delicada, mas vaidosa. E eu disse que não, que eu tinha certeza que ela se sentiria mais feliz se eu doasse para alguém que precisava aquela peruca. E coloquei um lenço muito bonito que ela havia ganho de uma amiga uma semana antes e nem chegou a ter a oportunidade de usar. E ali eu me despedi, né? Aquela formalidade toda de um dos amores da minha vida. E fui obrigada a seguir com esse buraco, que até hoje tá aqui. Ele não fecha. Algum tempo se passou e eu consegui retornar para a casa espírita que eu sempre frequentei. Eu confesso que o motivo foi, sim, a possibilidade de uma carta, um recado, um sinal. E ali aconteceu. Uma médium já bem idosa, que hoje em dia já nem participa mais dessa casa, já se aposentou de suas atividades mediúnicas, digamos assim, até mesmo por conta da idade, mais velha do que eu, me trouxe uma carta que eu guardo. Isso tem 13 anos que a minha filha se foi. E essa carta veio cerca de 1 a 2 anos depois. E eu guardo ela até hoje com muito carinho. Onde com as mesmas palavras doces que ela sempre utilizou para conversar comigo e com todo mundo, ela, de certa forma, curou o meu coração, por mais que ainda ele sinta dor. Mas eu recebi uma cura ali. Poder ver aquele papel escrito, onde ela relatava estar bem, ter encontrado a minha mãe, que eu perdi anos antes dela, e que reforçava aquele mesmo jeitinho que ela sempre teve de não duvidar de Deus, porque nada que ele faz está errado. A gente só não sabe lidar. A gente só não consegue entender, porque ele fez tudo certo. E eu ainda me atrevo a dizer que Deus só fez uma coisa errada, que foi não nos preparar para tudo de certo que ele fez. Como pode ter passado por tantos anos, por tudo aquilo e nunca ter dito uma única palavra negativa, espraguejado? Porque ou por muito menos, às vezes a gente dá uma topada no chão e que bate o dedinho, a gente já xinga 10 palavrões. E ela foi uma lição, a vida da minha filha foi uma lição de resiliência, de fé, porque todos que viveram ao redor dela durante esse momento relatam a mesma coisa, mesmo observar como ela foi especial e conseguiu transformar tudo isso em algo que, aos olhos dos outros, ficou como uma lição de resiliência. E era isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, a história da minha filha, do meu amor, da minha linda menina, que mesmo na dor me ensinou a ter fé, resiliência e não duvidar de Deus. E é isso. Um beijo para vocês.